Título 4. Do registro dos partidos políticos e do seu cancelamento. Capítulo 1. Do registro. Artigo 70. O registro dos partidos políticos far-se-á mediante requerimento subscrito pelos seus fundadores, com firmas reconhecidas, e instruído. A linha da prova de contar, como seus aderentes, pelo menos 50.000 eleitores, distribuídos por 5 ou mais circunscrições eleitorais, com um mínimo de 1.000 eleitores em cada uma delas. A linha B, de cópia do seu programa e dos seus estatutos, de sentido e alcance nacionais. Parágrafo 1º. O requerimento indicará os nomes dos dirigentes provisórios do partido e, bem assim, o endereço da sua sede principal. Parágrafo 2º. A prova do número básico de eleitores aderentes será feita por meio de suas assinaturas, com menção do número do respectivo título eleitoral, em listas organizadas em cada zona, sendo a veracidade das assinaturas e dos números dos títulos atestada pelo escrivão eleitoral, com firma reconhecida. Parágrafo 3º. As assinaturas de eleitores que já figurarem em listas de outros partidos, serão canceladas, salvo se acompanhadas de declaração do eleitor de haver abandonado aqueles partidos. Artigo 71. Será vedado o registro de partido cujo programa ou ação contrarie o regime democrático, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem, indeferido daquele cujo programa seja coincidente com o de outro anteriormente registrado. Artigo 72. Recebido o requerimento instruído na forma do artigo anterior, e devidamente autuado, o presidente do tribunal sorteará o relator, que o mandará com vista ao procurador-geral. Parágrafo 1º. Oferecido parecer pelo procurador-geral, dentro no prazo de 10 dias, poderá o relator determinar as diligências e solicitar os esclarecimentos que entender necessários. Parágrafo 2º. Satisfeitas as exigências, ou se desnecessários os esclarecimentos, fará o relator seu relatório escrito, com pedido de dia para o julgamento. Artigo 73. Na sessão do julgamento, lido o relatório, poderá o requerente usar da palavra, pelo prazo de 15 minutos, assim como o procurador-geral. Parágrafo 1º. Faltando ao requerimento do registro qualquer dos requisitos do artigo 61, poderá o tribunal determinar o seu preenchimento, se não entender decidi-lo desde logo. Parágrafo 2º. Deferido o registro, a decisão será comunicada aos tribunais regionais, dentro em 48 horas, por via telegráfica, e publicada no Diário da Justiça. Artigo 74. O registro será feito em livro próprio na Secretaria, mencionando-se nele a linha A, data da fundação e do registro, número e data da resolução, e endereço da sede. A linha B, relação dos fundadores. A linha C, programa. A linha D, convenção nacional, composição, forma de escolha, competência e funcionamento. A linha I, diretório nacional, composição, forma de escolha, competência e funcionamento. Artigo 75. A reforma do programa ou dos estatutos será igualmente apreciada pelo tribunal, condicionando-se a sua aprovação à entrada em vigor da mesma reforma. Parágrafo único. Nos processos de reforma, o tribunal restringirá sua apreciação aos pontos sobre que ela versar. Artigo 76. O registro de partido resultante da fusão de outros já registrados obedecerá às normas estabelecidas no artigo 61, dispensada, porém, a prova do número básico de eleitores desde que a soma dos seus aderentes perfaça o limite legal, deduzido o número dos que se tenham oposto à fusão. Parágrafo único. A existência legal do novo partido começará com o seu registro no tribunal. Artigo 77. As atas das reuniões dos partidos políticos deverão ser conferidas com o original pela Secretaria de Coordenação Eleitoral. Parágrafo 1º. A decisão que conceder ou denegar o registro será publicada no Diário da Justiça, e, no caso de concessão, com os nomes dos membros componentes do diretório. Parágrafo 2º. De sua decisão dará o tribunal, em 48 horas, comunicação, por via telegráfica ou postal, aos tribunais regionais. Capítulo 2.
Do cancelamento do registro. Artigo 78. Será cancelado o registro do partido. Inciso 1. Que o requerer, na forma dos seus estatutos, por não pretender mais subsistir, ou por ter deliberado fundir-se com outro ou outros, num novo partido político. Inciso 2. Que no seu programa ou ação vier a contrariar o regime democrático baseada na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem. Inciso 3. Que em eleições gerais não satisfizer uma destas duas condições, eleger, pelo menos, um representante no Congresso Nacional, ou alcançar, em todo o país, 50.000 votos sob legenda. Artigo 79. O processo de cancelamento terá por base representação de eleitor, delegado de partido ou do Procurador-Geral, dirigida ao Tribunal, com a firma reconhecida nos dois primeiros casos, contendo especificamente o motivo em que se fundar. Parágrafo 1º. Recebida a representação, autuado e apensado o processo do registro do partido, o presidente do tribunal lhe sorteará relator, que mandará ouvir o partido, facultando-lhe vista do processo, por 15 dias, para apresentar defesa. Parágrafo 2º. Decorrido esse prazo, com a defesa ou sem ela, irão os autos ao Procurador-Geral que, em igual prazo, oferecerá seu parecer. Parágrafo 3º. Conclusos os autos ao relator, poderá ele determinar, ex officio, ou atendendo a requerimento das partes interessadas, as diligências necessárias, inclusive ordenar aos tribunais regionais que procedam a investigações para apurar a procedência de fatos arguidos, marcando o prazo dentro no qual estas devem estar concluídas. Parágrafo 4º. O partido poderá acompanhar, por seu delegado, as diligências e investigações a que se refere o parágrafo anterior. Parágrafo 5º. Recebidas pelo relator as diligências e investigações procedidas, mandará ouvir sobre elas o autor da representação, o partido interessado e o Procurador-Geral, abrindo-se a cada qual vista por 5 dias. Parágrafo 6º. A seguir, fará o relator o seu relatório escrito, com o pedido de dia para julgamento. Parágrafo 7º. Por ocasião do julgamento, os interessados referidos no 5º poderão usar da palavra, por 20 minutos cada um, na mesma ordem das vistas. Parágrafo 8º. Se o tribunal julgar procedente a representação, mandará cancelar o registro do partido, sem prejuízo do processo criminal contra os responsáveis pelos crimes que acaso hajam cometido. Parágrafo 9º. Da decisão será dada, por via telegráfica, imediata comunicação aos tribunais regionais.